Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar então o nosso papo sobre as classificações climáticas. Então, aula passada a gente tinha visto a classificação analítica do Köppen, hoje a gente fala da classificação genética do Strahler, tá? Como foi que surgiu a ideia de uma classificação, da necessidade de uma classificação climática genética, tá? O Strahler, ele trabalha, o Köppen, ele trabalhou então no final do século XIX, tá? Ao longo da primeira metade do século XX, a gente tem um fenômeno na meteorologia que a gente chama de desenvolvimento da escola norueguesa de meteorologia. O que vem a ser a escola norueguesa? Né? Então, uma tradição de pesquisa, sempre a gente fala escola em ciência, é uma tradição de pesquisa, né? Não é necessariamente uma escola física, tá? É uma tradição de pesquisa que vai surgir na Noruega, que vai se preocupar com a evolução, né, da trajetória das massas de ar, tá? Por que isso, né? É um clima científico que se instala, né, a partir dessa primeira metade do século XX, de que é uma ênfase maior à mutabilidade dos elementos da natureza, tá? No momento em que qualquer tipo de classificação que enfatize o caráter estático da natureza não se basta mais, porque a gente percebe que a natureza ela não é tão estática assim, não é constante assim. A gente percebe que ela se modifica bastante, tá? Então, a necessidade da gente entender não só o funcionamento estático da natureza, mas o funcionamento dinâmico dela. Por que ela tem, né, uma série de modificações? Porque às vezes ela frustra as nossas expectativas, tá? Por que às vezes a gente espera que vai fazer calor e na verdade faz frio e vice-versa? Então, por que a atmosfera ela, às vezes frustra as nossas expectativas, né? Essa escola norueguesa começa a se perceber isso, né, como, né, as massas de ar, né, quando tem essa influência climática, né, que não basta para a classificação climática você entender a posição latitudinal e continentalidade, maritimidade, esse papo todo, né, mas sim, né, o movimento da atmosfera vai ser tão ou mais relevante para o conhecimento, pro entendimento do clima, do que a posição, né, mais estática das localidades, tá? Isso vai contaminar, né, algumas escolas de meteorologia aí pelo mundo, né, e a brasileira, é óbvio, não vai ficar imune, tá? Então, alguns, né, dos grandes nomes que vão ir nessa pegada aí da escola norueguesa, né, de entender as massas, o funcionamento das massas de ar, né? Então, o Sorre, que a gente tinha visto na primeira aula, né, P.D. Laborde, o Ayoade, que a gente tinha visto também, e no Brasil, Carlos Augusto Monteiro, tá? Que ele vai, né, vai conhecer um pouco da meteorologia praticada na Noruega via o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, tá? E vai trazer isso para a geografia brasileira, para a climatologia geográfica, tá? Então, esses vão ser os chamados estudos sobre os tipos de tempo, ou seja, estudos sobre os estados da atmosfera, né, a mutabilidade dos estados da atmosfera, tá? Aí, com ênfase nessa climatologia mais dinâmica, né, ou seja, com a movimentação da atmosfera, né, como sendo a principal fazedora dos tipos climáticos, tá? A primeira e principal classificação, né, climática em termos genéticos, ou seja, né, entender o porquê dos climas serem, né, como eles são, né, não só descritiva, como era o Köppen, né, mas explicativa agora, como a gente tinha comentado na aula passada, vai ser a classificação do Strahler, né, ele é um pouco mais, né, mais recente aí do que o Köppen, então, vocês lembram pelas datas aí, tá? Desenvolvida a partir da década de 50, tá? O Strahler tem uma obra vastíssima, não só em climatologia, pessoal, mas em geografia física de maneira geral, tá? Vou mostrar pra vocês, se eu lembrar, né, que eu nunca lembro, mostrar para vocês o livro dele, né, o Geografia Física, né, então todo mundo que fosse enveredar pelo ramo da Geografia Física realmente tem que conhecer essa base aí que foi legada pelo Strahler, tá? Professora, mas é da década de 50, isso é velho, vai pro inferno, tá? Tem diferença entre velho e clássico, tá? As bases que foram lançadas pelo Strahler a gente utiliza até hoje, tá? O modo de pensar é o mesmo até hoje. Então, ele vai delimitar, né, o Strahler ele vai classificar os tipos climáticos em 3 grandes grupos, tá? Os climas das baixas latitudes, os climas das médias latitudes e os climas das altas latitudes, tá? Mas essa classificação, né, essa divisão dele,
não tem relação simplesmente com a posição latitudinal, né? É a posição latitudinal no que ela significa uma circulação atmosférica diferenciada, tá? Então, o que vão ser os climas das baixas latitudes? Os climas dominados pelos deslocamentos da célula de Hadley, que a gente tinha visto na aula de circulação modelo tricelular, tá? Então, à medida em que ela vai se deslocando, né, para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul ao longo do ano, determinando uma época de estação seca e chuvosa, tá? Então, esses vão ser os climas das baixas latitudes. Os climas das médias latitudes vão ser aqueles dominados pelo deslocamento da frente polar, né? Então, o avanço da frente polar determinando épocas frias e o recuo dela determinando épocas quentes, tá? E os climas das altas latitudes, então, dominados pelos anticiclones polares, que vão ser climas basicamente frios o ano todo, tá? Dentro dessa classificação, desses 3 grandes grupos climáticos, o Strahler vai fazer uma classificação de 14 grandes tipos climáticos, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então aqui tem o vermelho, então primeiro os climas das baixas latitudes, né, numerados de acordo com a classificação do Strahler, tá, pessoal? Então isso aqui não é meu, né, essa é a classificação do Strahler mesmo, tá? Então ele dá um nome, né, e coloca, né, qual seria, né, o tipo correspondente na classificação do Köppen, tá? Então, o primeiro tipo, né, aí vocês vão reparar também, né, os tipos climáticos do Strahler, então eles têm nomes mesmo, né, não é só o códigozinho de letrinhas que o Köppen utilizava. Então, o primeiro tipo climático é o tipo equatorial úmido, tá, que na classificação do Köppen vai ser o clima AF, né, lembra o que significava AF, né, quente o ano todo e úmido o ano todo. Então, o equatorial úmido, então, equatorial deve ser na região do Equador, né? Então, o que acontece com o clima equatorial úmido? Então, dominado pela ZCIT, então, a principal circulação atmosférica dessa região é a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, né? A convergência dos alísios, então, aquela região, né, de uma baixa pressão semipermanente ali ao longo do ano todo, praticamente, tá? Baixa pressão, então, é um local chuvoso, tá? Então, é um clima dominado pela ZCIT, quente e chuvoso o ano todo, tá? Só que tem, né, chuvoso e tem chuvoso, né? Tem épocas que você tem, né, uns ligeiros picos de chuva, tá? Então, ele diz que são, né, ocorrem ligeiros picos de chuva nos equinócios e uma ligeira redução nos solstícios. Por que tem um pico de chuva um pouquinho maior nos equinócios? Lembra? Os equinócios, o Sol incide perpendicularmente sobre o Equador. Ah, aqui o Equador, né? Clima equatorial, então, né? Então, se o Sol está posicionado mais ou menos sobre a sua região, então vai ter mais chuva. Nos solstícios, quando o Sol está mais recuado para os trópicos, a ZCIT está um pouquinho mais deslocada, ou para o hemisfério norte, ou para o hemisfério sul, está um pouquinho mais distante de você, né? Então vai chover um pouquinho menos. Mas, de maneira geral, pouca coisa menos, tá? A amplitude térmica diária é maior do que a anual, isso é uma coisa importante, né? Então, a amplitude térmica, o que era, né? A diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. A amplitude térmica diária, ou seja, a variação de temperatura ao longo do dia é maior do que ao longo do ano. Ou seja, a gente tem aquele clima que você tem dias muito quentes e chove no final da tarde e dá aquela refrescada. Ou seja, essa variação de temperatura ao longo do dia ela é grande, né? Mas como todos os dias são iguais, né, ao longo do ano isso gera uma média que não varia tanto assim a temperatura, tá? Então, a amplitude térmica anual, né, não excede 6 graus. Ou seja, a diferença do mês mais quente para o mês mais frio, nos climas equatoriais, né, é de menos de 6 graus. Isso é uma característica importante para você definir um clima como equatorial, tá? Um valor máximo de amplitude térmica. Então, isso ao longo do dia, isso varia mais, né, que ao longo do ano. Então, todos os dias são iguais, então a média anual, né, vai ser pequena nessa variação, tá? Tipo 2. Clima monsônico e de ventos alísios do litoral, que na classificação do Köppen pode ser o AF, né, que é a mesma coisa que o equatorial, ou o AM, que seria uma curta estação seca. Reparem que, ó, o tipo AF, que para o Köppen seria a mesma coisa, para o Strahler são 2 tipos diferentes, tá? Por quê? Porque no caso, né, o AF, que é o equatorial úmido, tipo 1, né, ele é dominado pela ZCIT.
O tipo 2, que é o clima litorâneo, úmido, né? Eles seriam, então, dominados pelos ventos alísios do litoral leste dos continentes. Então, é uma outra circulação da atmosfera. Percebe? O resultado é o mesmo. Um clima quente e úmido o ano todo, ou praticamente o ano todo. Mas o tipo de vento é diferente, tá? A circulação atmosférica é diferente. Por isso que o Strahler classifica isso como um clima diferente. Que para o Köppen seria a mesma coisa, tá? Seria, né, basicamente só a média de temperatura e precipitação. É o que interessa pro Köppen. Pro Strahler, não. O que interessa é a circulação atmosférica que está envolvida, tá? Então lembra, né? Com critérios diferentes a gente pode classificar, né? O que para um seria a mesma coisa, né? Para outro não é. Então, esse tipo climático, então, ele seria então dominado pelos ventos alísios do litoral leste dos continentes, né? Lembra, né? O litoral leste dos continentes ele é úmido, que tem a chegada desses ventos alísios aí que eles sopram de leste em direção ao oeste. Então, o litoral leste dos continentes ele vai ser chuvoso, tá? Então, no caso, né, estamos falando de regiões tropicais, né, das baixas latitudes, então quente e úmido o ano todo. Mesma lógica, né, do restante, a descrição vai ser a mesma do equatorial úmido, então ocorrem ligeiros picos de chuva nos solstícios, uma ligeira redução nos equinócios, porque você ainda está em ambiente de baixa latitude. E, mesma coisa, a amplitude térmica diária maior do que anual, que não excede 6 graus, tá? Então, a descrição, quase a mesma coisa, né? O que varia é a circulação atmosférica, né? O resultado climático é praticamente o mesmo, né? Quente e úmido o ano todo. O que varia é a circulação atmosférica. Então, os climas equatorial úmido, dominado pelas ECIT. Os climas, né, de ventos alísios do litoral, dominado pelos ventos alísios do litoral, tá? Tipo 3, tropical seco úmido ou tropical típico, que para o Strahler seria chamado de AW, né, que é o quente o ano todo, com seca de inverno, que ele é dominado pela oscilação das ECIT e dos anticiclones subtropicais. O que seria isso? É a oscilação da célula de Hadley, tá? Então, na época em que você está sobre o ramo ascendente da célula de Hadley, é a época da estação chuvosa. Quando a célula de Hadley, esse ramo ascendente, está no outro hemisfério, você fica então sob o ramo descendente dela, né, sob as altas pressões. Então, é a época da seca. Então, nessa subida e descida da célula de Hadley, você vai ter uma alternância, então, de estação seca e chuvosa ao longo do ano, tá? Então, isso no ambiente tropical vai gerar, né, um verão chuvoso e um inverno seco, tá? Sendo quente o ano todo, por isso um A, tá? É o que você tem na maior parte do interiorzão do Brasil, né? Quente o ano todo, verão chuvoso e inverno seco, tá? E depois o tipo 4, que seria o tropical seco ou desértico, que na classificação do Köppen vai ser o BSH ou BWH, né? Então, os climas de estepe ou deserto mesmo. Veja aqui, ó, o contrário do que a gente tinha visto antes, né? Pro Strahler vai ser tudo a mesma coisa, né? Mas pro Köppen vai ser coisa diferente, né? Se tem estepe ou se não tem absolutamente nada, né? Porque o que interessa é a circulação atmosférica pro Strahler, né? Mas pro Köppen tem diferença na precipitação, então para ele vai ser coisas diferentes, tá? Então, tropical seco ou desértico, ele vai ser quente e seco o ano todo, né? É o clima que ele é dominado pelos anticiclones subtropicais, então ao longo do ano todo ele está basicamente, né, um pouco já mais afastado em latitude, um pouco mais afastado já do Equador, né, já próximo ali daquela zona dos 30 graus que a gente tinha falado, que é mais seco, né? Então é o Saara, o interior da Austrália, boa parte do interior da Ásia, né, Oriente Médio, né? Essa faixa latitudinal aí já próxima dos trópicos, né, que seria deserto, né, quente e seco o ano todo. E característica aí de grandes amplitudes térmicas diárias, né? Então aquele ramo descendente da célula de Hadley, aí essas altas pressões semipermanentes aí ao longo do ano todo, tá? Então esses são os climas tropicais. Agora a gente vai para os climas de médias latitudes, tá? Tipo 5, para o Strahler, que é o clima subtropical seco, que seriam BWH ou K, né, que seriam os desertos quentes ou frios, tá? Percebam aqui, ó, voltando.
A gente tem deserto quente, que vai ser classificado como tropical seco, né? E deserto quente vai ser classificado como subtropical seco, por Strahler. Por quê? Basicamente porque está em posição latitudinal diferente, tá? O subtropical seco, por Strahler, seria a borda dos desertos, tá? Por exemplo, Sahel, tá? Então seria uma extensão, né, para as regiões de latitudes médias, né? Seria uma extensão desses climas tropicais secos, que é o caso típico do Sahel, tá? Mas também esse clima subtropical seco, ele pode se dar por posição de sotavento, que é o que a gente tem nos Andes, tá? Em alguns pontos dos Andes, tá? Ou seja, né, você tá no reverso da montanha, então não pega umidade, tá? Ou também por corrente marítima fria, que é o que a gente tem ali no Chile, tá? A gente é um pedacinho da Califórnia, tá? Então, essas regiões atingidas por correntes marítimas frias que formam desertos litorâneos, tá? Uma amplitude térmica mediana ao longo do ano, ou seja, já tem variação de temperatura, né? Então você já tem um verão mais quente, um inverno um pouquinho mais frio, tá? Não é como o deserto mais típico mesmo, né? Então já tem uma variaçãozinha de temperatura. E como deserto seco o ano todo, tá? O clima 6, que é o subtropical úmido, típico da região sul do Brasil, tá? Sul dos Estados Unidos também, tá? Algumas porçõezinhas da Europa, tá? Dominado pelo... Qual vai ser a classificação? Qual vai ser o tipo, né? Então, um CFA, né? Então, ele é mesotérmico, né? Então, temperatura... Você tem uma variação de temperatura ao longo do ano. Úmido o ano todo, que é o F. E o A significa verão quente, tá? E aí, então, quais são as circulações que estão envolvidas nesse tipo climático que é o subtropical úmido? Os alísios, a frente polar e as chuvas tropicais. Então, observa o que nós temos aqui. Os alísios, então, eles trazem chuva. A frente polar nos traz chuva. Frio também, mas chuva. E as chuvas tropicais nos trazem chuva. Então, o que significa, né? Não interessa a época do ano, a gente sempre é atingido por um sistema úmido, tá? No verão, pelos alísios e pelas chuvas tropicais, e no inverno, pela frente polar. Então, não interessa a época do ano, né? A gente é sempre chuvoso, tá? E como a gente está numa latitude já mais, né, nas latitudes médias, né? Então a gente tem amplitude térmica já considerável, né? Então ele diz que a gente tem amplitude térmica mediana ao longo do ano, ou seja, você já tem um inverno e um verão bem caracterizado, tá? Com as 4 estações bem definidas, ou seja, realmente tem primavera, tem verão, tem outono e tem inverno, que é que você não observa nos climas tropicais, tá? Nos climas tropicais você não tem variação de temperatura ao longo do ano, que caracteriza o clima tropical a variação da precipitação, né? Então não tem inverno, primavera, verão, outono e inverno, aquela coisinha bem característica que a gente, bem caricata que a gente aprende na escola, né? A primavera é a estação das flores, o verão é quente, o outono as folhinhas caem e o inverno é frio, né? Você vai ensinar isso para uma criança na Bahia e não faz o menor sentido, tá? Por quê? Porque ali não é assim, né? A gente adquiriu uma classificação climática, um jeito de entender as estações que é europeu, né? Que é norte-americano, não faz o menor sentido aqui no ambiente brasileiro, né? Então, a região que isso faz algum sentido no Brasil é a região sul, né? Que você tem realmente, você observa realmente o comportamento das 4 estações, tá? Mas no ambiente tropical, isso não se verifica, tá? Então, as 4 estações bem definidas, sem estação seca, por quê? Porque a gente está sempre, né, atingido por algum sistema úmido, tá? Tipo 7 é o clima mediterrâneo, né, que ocorre na região do Mediterrâneo, né, mas pode ocorrer em outras porções do Brasil, que é o caso do extremo sul do Brasil, né, aquele oestão do Rio Grande do Sul, tá? Que a classificação vai ter ser então um CSA ou CSB, né, então C mesotérmico, S seca de verão, né? E A, né, ou B significa verão quente ou verão brando, tá? Qual a característica do Mediterrâneo? O clima mediterrâneo, você já está suficientemente distante do Equador para não ser mais atingido pelas chuvas tropicais no verão e já está suficientemente distante do Equador para ser muito mais frequentemente atingido pela frente polar no inverno. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um verão seco, você está mais afastado do Equador, né?
ou em posição mais continental, ou seja, não é mais atingido pelos alísios, tá? Então já está suficientemente afastado do Equador para não ser atingido no verão pelas chuvas tropicais e suficientemente mais próximo do polo para ser mais atingido pela frente polar, que vai trazer chuva para você no inverno. Ou seja, você vai ter um verão seco e um inverno chuvoso, tá? No caso europeu, né, o verão seco, então, se caracterizando você estando longe do Equador, sendo ainda mais acentuado pelo fato de você ter o Saara logo ali embaixo, né? Então, Grécia, Espanha, Itália, você tem realmente verões esturricados, tá? E invernos chuvosos, né, que você já está mais próximo ali do polo, né, porque vão trazendo a frente polar. Então, na região do Mediterrâneo mesmo, isso é bem característico, tá? Um verão extremamente seco, né, e um inverno bastante úmido, tá? Tô com 2 alunos fazendo intercâmbio lá na Itália, eles falaram que é realmente assim, é bem caricato mesmo, tá? Então, você quer férias de verão garantida, né, sucesso garantido, né, vá para a Itália, vá para a Grécia, né, que ali realmente o verão não chove, é realmente muito quente e muito seco, né? Não invento fazer aquele programa, né, de ir para Uba-chuva ou São Sebastrovão, né, que realmente você vai ter as suas férias frustradas, né, que é um verão chuvoso, que é o caso do Brasil, né? Mas o litoral, né, do sul da Europa, realmente, né, a garantia de você ter esse solzão maravilhoso no verão, tá? Mas o inverno é complicado para você secar a roupa, enfim. Então a característica, né, então ele é dominado pela frente polar durante o inverno e os anticiclones subtropicais no verão, já não sendo mais atingido pelas chuvas tropicais. Então, qual vai ser a característica dele? Em termos de temperatura, né, as 4 estações bem definidas, igual ao CFA, porém com alternância de estação seca e chuvosa, né? Então, um verão seco e um inverno chuvoso, tá? Tipo climático 8. Marítimo da costa ocidental, ou também chamado de temperado oceânico, que pro Köppen vai ser um CFB ou um CFC. Então, reparem aqui, ó. O CFB, né, poderia ser um subtropical úmido brando, que é o caso de Curitiba, tá? Mas pro Strahler vai ser, né, vai ter outra classificação. Então, um CFB ou um CFC, né, então, que é mesotérmico úmido, né, brando ou frio, tá? Eles vão ser típicos da costa ocidental dos continentes. Professora, mas a costa ocidental não é dominada por corrente marítima fria? Sim. Só que em posições um pouquinho mais próximas do Equador. Se você está um pouquinho mais distante do Equador, né, ainda não chegou a corrente marítima fria. Ela faz uma curva mais ou menos assim, ó. Vou imaginar, você tendo aqui, vou traçar uma linha imaginária aqui, que seria o litoral do Chile, mais ou menos reto, né? Lembra aquela história, aquela pérola do Enem, né? O Chile é um país muito alto e magro, né? Então uma linha reta, mais ou menos assim. Então a corrente marítima, ela faz isso. Uou! Faz uma curva batendo aqui no litoral. Então essa porçãozinha aqui mais ao sul, a corrente marítima ainda não chega. Mesma coisa, né, invertendo isso em espelho para o hemisfério norte, tá? Então essa porçãozinha, né, do litoral ocidental dos continentes, né, um pouquinho antes da trajetória da corrente marítima, é extremamente úmido, tá? Por quê? Né? Ele é dominado pelos ventos de oeste, tá? A gente tinha visto isso na aula de circulação geral também, né? Então na região temperada, né, os ventos, na região tropical eles sopram de leste, né, os ventos. Na região temperada eles sopram de oeste. Então soprando de oeste no litoral vai trazer essa umidade, tá? No caso americano, do continente americano, isso é bastante acentuado pelo fator orográfico, ou seja, tem as cordilheiras ali, né? Então não só é um vento úmido, como a cordilheira ali barra o trajeto desse vento. Ou seja, o litoral vai ser muito chuvoso. Muito, muito, muito. Né? Que é o caso do sul do Chile, que é o caso de Vancouver, no Canadá. Chove demais, demais, demais. Né? É esse tipo climático aqui, o tipo 8, né? O marítimo da costa ocidental. Né? Então são climas, né? 4 estações bem definidas ao longo do ano, ou seja, em termos de temperatura, e muita chuva o ano todo. Então, por quê? Né? Qual é a gênese desse clima? Né? São ventos de oeste, né, sendo barrados por fatores orográficos, né, no caso do continente americano. Na Europa também tem isso, tá?
Então, todo o oeste europeu é extremamente chuvoso, né? Tem a corrente das Canárias ali embaixo, mas é mais para o sul da Europa. Então, você pega uma Noruega, você pega uma Inglaterra, né? Irlanda, né? São dominadas aí pelos ventos de oeste, então são extremamente chuvosos ao longo do ano todo, tá? Nove. O seco de latitudes médias, ou deserto, tá? Então, é o BSK e o BWK, ou seja, nas latitudes médias, os desertos eles já vão tender mais para frio, né? São os desertos frios, tá? Que são os climas secos por efeito de continentalidade ou por posição de sotavento, que é o que a gente observa no interior da Mongólia, né? Tibete, tá? Esse interiorzão da Ásia aí, né? Então esse seco por continentalidade, que é esse interiorzão da Ásia, bem marcado pela continentalidade, ou por posição de sotavento, que é o caso do Tibete ali, que está no reverso do Himalaia, tá? Ou algumas porções dos Estados Unidos também, tá? Aquele interiorzão dos Estados Unidos que está depois das rochosas, né? Também vai ser esse tipo climático, né? Então o deserto mais frio, tá? Então, uma grande amplitude térmica anual, né? Então, verões muito quentes e invernos muito frios, tá? E seco o ano todo. Tipo climático 10, que é o continental úmido ou temperado típico. Ele tem grandes amplitudes térmicas anuais, tá? Então, verão muito quente, inverno, um verão quente e um inverno frio, tá? Tem as 4 estações bem definidas, tá? Só que tem diferença em relação ao que a gente tem aqui no sul do Brasil, tá? Aqui no sul do Brasil a gente tem as 4 estações bem definidas, tá? O tipo continental úmido ou temperado típico tem as 4 estações bem definidas, tá? Então são verões muito quentes mesmo, né? E invernos muito frios, né? Os verões batendo na casa dos 30 positivos e os invernos batendo na casa dos 30 negativos, tá? Então, é realmente bem definidas, tá? Onde é que você vai encontrar esse tipo climático? Leste europeu, né? Então Rússia, Ucrânia, né? Vai ser interior do Canadá, tá? Essas vão ser as regiões, né, mais de ocorrência desse tipo climático, né? Então, as 4 estações bastante definidas, né? Sem uma estação seca, tipicamente, tá? Por quê, né? Muito embora a precipitação já seja bem reduzida em relação ao que você tem nos ambientes tropicais ou temperados oceânicos, tá? Como a temperatura não é tão alta ao longo do ano todo, a precipitação ela se basta, né? Não chega a ser caracterizado como um clima quente ou um clima seco, né? Um clima seco ele não tem relação só com a quantidade de chuva, tem relação com a temperatura também. Por quê? Porque uma determinada quantidade de água ela pode não evaporar tanto. Se o clima for mais frio, né? Se ele for mais quente, ela evapora mais, né? Então, para um clima um pouquinho mais frio, pode até chover menos, que não vai ser seco, tá? Ele vai ser mais, vai se bastar essa água, tá? Então, verões quentes a brandos e úmidos e invernos brandos a frios com nevasca, na ocorrência de neve, tá? Esse aqui, pessoal, esse tipo climático vai produzir os solos mais férteis do mundo, tá? Que é o solo de Chernozion, tá? Que em russo significa terra negra, tá? O solo de Chernozion, como é que ele funciona? No inverno, a vegetação, que é uma vegetação de estepe, né? Uma vegetação mais gramínea, ela fica soterrada pela neve, tá? E aí toda essa matéria orgânica, ela se recicla ali, né? Soterrada pela neve, ela vai apodrecendo ali, vai sendo absorvida pelo solo. Quando é verão, a precipitação ela não é tão grande assim, tá? E aí esse nutriente ele fica ali no solo, tá? Diferentemente do que acontece nos climas tropicais, que como chove muito, os nutrientes eles são lavados pela chuva. Aqui não, né? Os nutrientes que eles são reciclados durante o período frio, né? Eles permanecem no solo, né, durante o verão, eles não são lavados. Então, todo ano você tem uma reciclagem dos nutrientes do solo, tá? Então, esse é o tipo de solo mais fértil do mundo aí, tá? Típico aí do leste europeu, né? Rússia e Ucrânia, né? Todo esse interiorzão aí da Europa.
certo? E aí agora os climas das altas latitudes, né? Já tendendo para o polar. Tipo 11, bosques boreais, continental subártico ou temperado frio. Qualquer um desses nomes vocês podem utilizar. Seria o DFC, DFD, né? Então climas com permafrost, né? Úmidos o ano todo e o ano todo frio, né? Ameno a frio, tá? Eles são dominados pelos anticiclones polares e pela frente polar, ou seja, né, frios o ano todo, praticamente, tá? E mais tem a oscilação da frente polar, ou seja, o inverno mais frio, mas quando ela recua um pouquinho no verão, tem aquele verãozinho bem chumbrega, assim, né? Mas tem, né, um verãozinho ainda, tá? Tem grandes amplitudes térmicas anuais, ou seja, um verão, né, um pouco mais quente, um inverno mais frio, né, muito frio. E a precipitação, né, embora pequena, ela é suficiente devido à baixa temperatura. Isso semelhante ao que a gente estava falando agora há pouco, né? Então vai chover aquela coisa de 500, 600 milímetros anuais, né? Que em muitos lugares do mundo já seria quase um semiárido, isso, tá? Para eles não, como a temperatura é baixa, não evapora tanto, então é suficiente, né? Então verões brandos e úmidos, aquele verãozinho bem suavezinho, né? Para brasileiro isso é inverno, né? Mas para eles ainda chamam isso de verão, né? E frio, né, a primavera, o inverno, primavera e outono seriam frios, tá? Esse tipo climático não ocorre no hemisfério sul, por quê? Né? De novo, a distribuição de continentes aí pelo globo, tá? Bastante frequente no hemisfério norte, porque essa faixa de latitude tem bastante terra no hemisfério norte, né? No hemisfério sul, essa faixa de terra aí por volta dos 60 graus de latitude, só tem água, tá? Então a gente não vai encontrar, né, grandes porções continentais aí, tá? Então esse clima aí dos bosques boreais, né, boreal significa do hemisfério norte, né? Então é o clima das coníferas, tá? A ocorrência ali dos bosques de coníferas, que são os pinheirinhos de Natal, tá? Coníferas porque parece um cone, vocês vão ver isso bastante em ecologia e em biogeografia, tá? Diferentemente, né, dos climas temperados, que você tem as folhinhas caindo no outono e inverno, tá? Aqui não, porque ela é aquela vegetação, né, que a gente chama de aciculifoliada, ou seja, as folhas em forma de agulhas, tá? Elas são adaptadas a essa estação fria, então elas não caem no inverno, tá? Elas ficam na árvore o ano todo, né? É por isso que o pinheiro é o símbolo do Natal, né? Aquele símbolo da perseverança, né, da força, né, que mesmo na adversidade a folha continua na árvore, né? Que nem as folhas malvadas das árvores temperadas, né? Que abandonam a árvore na época da adversidade, né? Na época do outono e inverno. Nos pinheiros não, né? Elas continuam na árvore, ou seja, mesmo na adversidade, né? A gente persevera, a gente, né, continua firme e forte ali, né? Por isso que o pinheiro é o símbolo do Natal, tá? Então esse tipo climático aí, né, típico aí da norte do Canadá, norte da Rússia, né, Noruega, Suécia, Finlândia, esse pedacinho aí, tá? Aquele imaginário de Natal mesmo que a gente tem, tá? Tipo climático 12. Tundra, marítimo subártico ou polar. O que é a tundra? São aqueles musguinhos, né, musgos e líquens que florescem no auge do verão nas regiões polares. Então é um clima polar já, que na classificação do Köppen vai ser o ET, ou seja, não é ET, tá, pessoal? Significa que é o E, que é o polar, com T de tundra, tá? Então ele é um clima polar, porém um verãozinho leve, né, de algumas semanas apenas, que descongela alguns centímetros do solo só, e aí permite o crescimento da tundra. Mas é rapidão, tá? Algumas semanas só, tá? Então, chamado então de marítimo subártico ou polar, tá? Permite ainda um crescimentinho de alguma vegetaçãozinha, tá? O tipo 13 é o glacial, tá? Então tem diferença de polar e o glacial. O glacial é o EF, ou seja, ele é frio o ano todo, né? E já não tem cobertura vegetal nenhuma, né? Só gelo cobrindo a superfície, tá? Então temperaturas o ano todo abaixo de zero, gelo o ano todo, tá? E os chamados climas azonais, que vai ser o último tipo da classificação do Strahler.
Clima azonal significa que não tem uma zona climática definida, né, que pode ocorrer tanto nas regiões de baixas, como de médias, como de altas latitudes, que vai ser o clima de montanha, tá? Que aí a gente vai criar uma nova letrinha para o clima, para a classificação climática do Köppen, que seria H, que vai ser os climas de montanha, né, de high, né, que seria o alto, né? Os climas de montanha, qual é a característica dele, né? Ele vai ser frio, né, mas não em função da latitude, né, em função da altitude, tá? E aí os vários tipos, né, que você pode representar ele né, na classificação do Köppen, ou como H, simplesmente, ou então com as variações dele, né, e com os códigos das letrinhas em função da variação, né, da ocorrência ou não de estação seca, ou alguma variação da temperatura, tá? Então os climas de montanha que caracteriza eles, né, basicamente frios, né, porém, né, o frio então em função da latitude, né, e o importante também dele, né, muito variável em curtas extensões, ou seja, você anda algumas centenas de metros em altitude, 100, 200 metros só para cima, né, já dá uma variação tremenda de tipo climático. Você já pode ter médias de temperatura e de precipitação aí completamente diferentes em curtas distâncias, tá? E a ocorrência ou não de precipitação vai depender basicamente da direção do vento predominante, que também, numa região montanhosa, é extremamente variável em curtas extensões. Por isso que quando você pega o mapa de classificação climática do Köppen, que a gente tinha visto na aula passada, pode reparar, ali nas regiões montanhosas tem uma variedade incrível de cores diferentes. Ou seja, né, em pequenas extensões, né, nas montanhas você pode ter tipos climáticos bastante diferentes aí em função dessa variação tão rápida, né, tão brusca de ambiente a que você está submetido nas montanhas, tá? Então isso pode ocorrer em qualquer latitude, que você pode ter montanha em qualquer latitude. Perfeito, crianças? 2 exercicinhos para vocês, então. Se te explica uma importante vantagem das classificações climáticas genéticas sobre as analíticas, que tem relação então com a explicação da variabilidade, né, que é possível na genética, mas não na analítica. E 2, descreva o comportamento anual da precipitação e da temperatura do clima subtropical úmido, que é o que acontece em Florianópolis, né, o CFA, explicando os motivos desse comportamento. Então, como varia a temperatura e a precipitação ao longo do ano e por que tem essa variação, tá bom? Então, sabendo agora, né, com essa aula de Köppen e de Strahler, a gente consegue fazer os climogramas em sala de aula, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, tô por aqui, pessoal, só entrar em contato, tá bom? Beijinhos, até semana que vem.